Quero deixar mais uma palavra para você nessa tarde, que se encontra no Salmo 116. Foi um salmo escrito por Davi. E é interessante que esse salmo, o título dele é Salmo de Gratidão. Será que você é grato por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida? Será que você tem sido grato pelas pequenas coisas que Deus tem feito na tua vida? Será que você tem sido grato pelo teu respirar, pelo teu acordar, pelo teu amanhecer? Oh, aleluias! Eu acho interessante porque esse salmo foi o salmo mais difícil que Davi escreveu. E é um salmo de gratidão. Por que é um salmo mais difícil que ele escreveu? Porque quando Davi escreve esse salmo, ele estava passando pelo momento mais difícil da sua trajetória. Será que você que está aí nos escutando, será que no momento mais difícil da tua trajetória, como é o teu comportamento? Será que você produz? Será que você produz coisas para Deus? Será que você se alimenta da palavra de Deus? Será que você mergulha na presença de Deus? Ou será que você prefere mergulhar numa cama cheia de lençóis e ficar lá, envolvido nos seus questionamentos, sem adorar, sem acreditar que Deus está no controle de tudo? Porque eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Independente do que aconteça, Deus está no controle de tudo. E Davi sabia disso. Esse salmo é escrito quando Davi está dentro das cavernas de Adulão, escondido. Porque Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. Então Deus tira Davi de cena, coloca Davi escondido nas cavernas de Adulão. E dentro das cavernas de Adulão, Deus começa a falar com Davi. Deus começa a projetar coisas com Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos, nos momentos mais difíceis e obscuros das nossas vidas, nós precisamos estar centrados naquele que nos chamou. E é interessante que o verso 1 diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. É interessante porque Davi, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a perseguições, Davi diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouve as minhas orações e as minhas súplicas. Davi estava dizendo: eu estou aqui, mas Deus não me esqueceu. Eu estou aqui, mas Deus continua me escutando. Eu estou aqui, mas Deus não esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Entenda isso. Pode o mundo inteiro ter esquecido de você, mas Deus não esqueceu. E o verso 2, Davi diz assim: porque Ele se inclinou para mim e os seus ouvidos, e eu invocarei por toda a minha vida. Davi estava dizendo: quando eu oro, Ele se inclina para ouvir. Por isso que eu vou continuar invocando Ele por toda a minha vida. Davi tinha certeza de quem era Deus na vida dele. E Davi também tinha certeza de quem era ele na presença de Deus. E nós precisamos saber quem somos na presença de Deus. Nós somos servos, nós somos adoradores, nós somos aquele a qual Deus nos chamou para uma grande obra. Oh, aleluias! E o verso 3 vai dizer assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram sobre mim. Fiquei aflito e fiquei triste. Sabe o que Davi estava dizendo? A angústia está grande, laços de morte me cercaram, eu fiquei triste, eu fiquei aflito. Ele estava dizendo: eu sou homem também, eu sou carne, eu posso chorar, eu posso me entristecer. Mas eu não posso deixar a presença, eu não posso deixar de crer, eu não posso deixar de confiar naquele que me chamou. E o verso 4 diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Sabe o que eu acho interessante? É que mesmo Davi passando por tribulação, mesmo Davi sendo afrontado, mesmo Davi sendo perseguido, ele não desiste. Se fosse nos dias atuais, talvez
você que está me escutando, talvez eu, quisesse desistir. Mas nessa tarde o Senhor diz para mim e para você, não desista, continue firme, invoque o meu nome, clama a mim e eu vou te responder, clama a mim e eu vou te socorrer, clama a mim e eu vou fazer. Oh, aleluias! O verso 5 vai dizer assim, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Sabe o que aqui Davi estava dizendo? Embora eu tenha ficado triste, embora eu tenha chorado, o meu Deus me entende, o meu Deus me compreende, o meu Deus sabe até onde eu consigo, Ele sabe das minhas limitações, o Senhor sabe das suas limitações, Ele sabe até onde você pode ir. Oh, aleluias! E é interessante porque capítulo 16 de 1 Samuel vai dizer que o profeta ele chega na casa de Jessé e diz, olha, eu vim ungir um dos teus filhos a rei. E Jessé vai apresentando os filhos, os mais bonitos, os que lutam melhor, os mais musculosos. E o Senhor vai dizendo, esse não, esse não, esse não, esse não. Até que se acabam os meninos que estavam lá. E o profeta Samuel diz, Jessé, não existe mais ninguém, nenhum filho. E ele diz, tem um que está lá no pasto. Eita glória. E o profeta manda chamar. Aí eu acho interessante porque Davi estava no pasto, trabalhando. Deus tem compromisso com quem trabalha na sua obra. Deus tem compromisso com quem quer trabalhar na sua obra. E Davi estava lá no pasto, resmungando porque estava cuidando de ovelha? Não, ele estava lá no pasto aprendendo a pastorear as ovelhas, porque futuramente ele ia pastorear o povo de Israel. Era Deus dizendo, aprenda porque eu vou te usar, aprenda porque eu vou te levantar, aprenda porque eu vou fazer na sua vida. E quando Davi chega, Davi é ungido a rei. Só que Davi é ungido a rei, mas no outro dia ele volta ao pasto. Por que ele volta ao pasto? Porque ele precisava aprender. Deus precisava trabalhar na vida de Davi. Deus precisava moldar a vida de Davi. Deus precisa moldar a tua vida. Os nossos pensamentos, as nossas vontades, elas precisam ser mudadas, porque o que tem que imperar na nossa vida é a vontade e o querer de Deus. E é interessante que depois disso, Davi vai levar marmita para os irmãos. Um rei levando marmita, olha. Mas Davi ia tranquilo, confiante. Por que ele ia tranquilo e confiante? Porque ele sabia quem tinha prometido. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu, ele não mente. E quando ele vai levar a marmita num desses dias, está tendo uma confusão. E ele pergunta e eles dizem assim, é porque tem um gigante que está afrontando o povo de Israel e não tem nenhum soldado que possa enfrentar. Então Davi diz, quem é este incircunciso para afrontar o meu Deus? Davi não estava preocupado que ele estivesse afrontando o exército ou que ele estivesse afrontando o rei Saul. Davi estava preocupado em defender a honra do nosso Deus. Eita glória! E Davi vai e luta com o gigante. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Davi era o menor. Davi era aquele que não sabia manusear espada. Davi era aquele que não tinha aquele corpo de lutador. Davi era aquele que não tinha instrução de batalha. Mas Davi era aquele que tinha presença. Davi era aquele que estava no pasto adorando. Davi era aquele que os seus maiores salmos foram feitos no pasto. Davi era aquele que escutava a voz de Deus. Oh, aleluias! E ele vai. E aquilo que ele tem, Deus utiliza. Ei, não vem com essa história de, eu preciso primeiro ter para poder fazer. Não. Você precisa primeiro se disponibilizar, aí Deus te usa. Primeiro se disponibilize, que Deus vai te usar, que Deus vai te capacitar, que Deus vai fazer na sua vida. Davi pega a funda.
Davi pegar as pedrinhas e só precisou de uma. Sabe por quê? Porque Deus estava no propósito. Era Deus dizendo: Davi, eu te deixei no pasto, te ungi a rei. Davi, você estava entregando marmita, mas eu te ungi a rei. Davi, agora tu vai derrubar o gigante, porque eu te ungi a rei. Era Deus dizendo: Davi, eu estou com você. Seja no pasto, seja entregando marmita, ou seja para lutar com o gigante, eu estou com você. Nós precisamos entender que Deus está conosco. E Ele vai, e Ele pega aquela pedra, aquela funda, e Ele joga, e Ele derrota o gigante. Era Deus dizendo: eu estou contigo. Ele volta para casa. Daqui a pouco, Deus permite que um espírito entre na vida de Saul. Para quê? Para atormentar Saul, para atormentar o rei. Aí eles procuram alguém que tocasse harpa para que o rei pudesse se acalmar. Procuram em toda Israel, não acham ninguém, a não ser Davi. Era Deus dizendo: Davi, eu estou te colocando agora aonde um dia você vai reinar. Eu estou te colocando lá agora para que você aprenda como eu quero que você seja na minha presença nesse local. Ou seja, Davi poderia questionar e dizer: Senhor, eu sou rei, eu vou tocar harpa para outro rei. Mas ele não questiona, ele adora. E o texto diz que todas as vezes que Saul estava possesso, que Davi tocava a harpa, o espírito saía de Saul e Saul ficava bem. Depois disso, Deus permite que Davi entre no exército. Para quê? Para poder aprender todas as táticas de guerra. Ei, querido, é necessário aprender a palavra, é necessário aprender as táticas de guerra. Nós somos soldados chamados por Deus para guerrear. Mas soldados chamados por Deus para guerrear precisam saber utilizar a espada, precisam saber utilizar escudo. E Davi começa a aprender. E ele começa ali, apenas como soldado. E ele vai crescendo de patente, ele vai crescendo até se tornar um dos generais. Era Deus dizendo para ele: Davi, eu te tirei do pasto. Eu te tirei de entregador de marmita. Eu te tirei daquele que derrubou o gigante. Eu te tirei de tocador de harpa. Agora eu te coloquei no exército como menor. Chegaste agora no exército para ser general. Isso é só o começo do que eu estou fazendo na tua vida. Davi se disponibiliza a ouvir e a fazer a voz de Deus. Se disponibilize a fazer e a ouvir a voz de Deus nessa tarde. Os planos de Deus são perfeitos. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar na minha e na sua vida. Só que chega um momento que Davi está tomando mais notoriedade do que Saul. Pelas táticas de guerra, porque a presença de Deus já não era mais com Saul, e sim com Davi. E Davi começa a ser perseguido. Mas como Deus tinha um propósito na vida de Davi para reinar, era necessário tirar Davi de cena. Então, Davi se esconde nas cavernas de Adulão. E o exército de Saul, nem Saul consegue matar Davi. Ou seja, ninguém mata um escolhido. Davi era escolhido para uma grande obra. Você é escolhido para uma grande obra. Então não desista, ouça a voz de Deus nessa tarde. E é interessante, meu querido, porque mesmo nas cavernas de Adulão, tinha presença. Mesmo escondido, Deus proporciona comida. Deus proporciona água. Deus proporciona um povo que seria o povo que estaria com Davi. Aleluias! Era Deus dizendo, mesmo na caverna, mesmo escondido, eu estou te prosperando. Mesmo na caverna, mesmo escondido, eu estou prosperando a tua vida. Davi teve esposas na caverna de Adulão. Davi teve presença na caverna de Adulão. Davi teve pessoas que vieram se juntar para formar o exército de Davi nas cavernas de Adulão. Só que o tempo da caverna acabou. Quando o tempo da caverna acabou,
O Senhor entrega uma cidade para que Davi pudesse reinar. Ou seja, era Deus dizendo, agora você vai começar a reinar, vai começar o meu propósito na sua vida. Mas até isso acontecer, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não foi contra Saul, ele não matou Saul. Ele fez tudo conforme era para ser feito. Aí o texto diz mais aqui nos Salmos, para que você entenda. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó. Não foi pela minha esperteza que eu não morri. Não foi pelos meus conhecimentos que eu não fui abatido. Foi pela misericórdia e pela mão do Senhor que me protegeu. Você está nos escutando nessa tarde. E o Senhor está te dizendo, olha, aquele livramento ali fui eu, não foi o acaso, não foi sorte, fui eu. Fui eu que te livrei porque eu tenho um propósito, fui eu que te livrei porque eu tenho compromisso com a minha palavra, fui eu que te livrei porque eu vou te usar aqui na terra. Oh, aleluias. E o texto diz mais, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Sabe o que Davi estava dizendo com isso? Ele ficou triste, ele ficou angustiado, ele chorou, laços de morte cercaram Davi. Porém, ele estava dizendo, minha alma, você não vai mais ficar triste. Volte ao seu lugar, o Senhor me usa para te dizer, volte ao seu lugar, volte ao estado racional. Você precisa entender que quem manda aqui é o Senhor. Eu não vou ficar triste, eu não vou desanimar. Eu não vou questionar, eu vou obedecer. Oh, aleluias. Há momentos que a nossa carne está lutando contra o corpo, contra o espírito. Há momentos que o corpo milita contra o espírito. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Fique com aquilo que o espírito está falando e o espírito está te dizendo. Sabe o que é nessa tarde? O Espírito Santo está te dizendo, ó, você precisa confiar em mim. Você precisa estar disponível na minha obra. Você precisa obedecer aquilo que foi falado. Davi obedece. Ele fica o tempo determinado nas cavernas de Adulão. Depois ele sai e ele vai reinar em uma cidade. Depois numa segunda. Aí Saul morre com os seus filhos. Só fica um. Ele começa a reinar do outro lado. Só depois da morte desse outro filho de Saul é que Davi assume o reinado. Ou seja, Davi espera o tempo de Deus. Davi espera o tempo da vitória. Davi espera o tempo da bênção. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Oh, aleluias! Espera. Espera. E o que é que eu faço nesse tempo que eu espero? Ora, busca, canta, adora, perdoa, ama, se santifica. Tem muita coisa para você fazer. Ao invés de ficar pirando nos pensamentos, você tem que mergulhar na palavra. Se prepare. Existem batalhas que serão travadas e essas batalhas você precisará estar munido da palavra. Você precisará da palavra para que você não caia nas armadilhas de Satanás. Por quê? Jesus, quando foi conduzido ao deserto, depois de 40 dias, Satanás aparece e diz assim, olha Jesus, transforma essas pedras em pão. E Jesus usa a palavra e diz, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era o Senhor dizendo, ei, não venha não, Satanás. Não venha com as suas armadilhas, não venha com os seus presentinhos, não venha com as suas coisas que eu não vou querer, não. Eu vou querer para mim aquilo que está na palavra. Ei, querido, você precisa querer para você e aceitar o que está na palavra. Se está na palavra, eu recebo. Se está na palavra, eu creio. Se está na palavra, eu faço. Se está na palavra, eu deixo. Mas se não está na palavra, eu não vou aceitar.
O mesmo Deus que operou no passado, opera hoje no presente e vai operar no futuro. Mas desde que eu esteja conforme a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então Davi, ele mesmo passando por lutas, mesmo passando por provas, ele não desiste. Mesmo passando por lutas, mesmo passando por provas, ele continua firme no propósito. Ele é ungido a rei aproximadamente com 15 para 17 anos. E ele assume seu primeiro reinado aproximadamente a partir dos 32 anos. Ou seja, ele esperou. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Para que apressar? Não apressa, não. Espera o momento certo. Ah, mas Deus está demorando. Tá, não. Ah, mas Deus chegou atrasado. Chegou, não. Ah, mas Deus esqueceu de mim. Esqueceu, não. Assim como Deus não esqueceu de Davi, Ele não vai esquecer de você. Mas se coloque, se posicione na presença. Se coloque, se posicione na presença para fazer o que é correto. E o texto vai dizer assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Era Davi dizendo: embora eu gaste toda a minha vida na presença, isso será pouco para agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Oh, aleluias, por todo o seu amor. E ele diz mais: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença dEle em todo tempo junto ao povo. Ou seja, era Davi dizendo: aquilo que eu prometi a Deus, eu vou cumprir. Aquilo que eu propus fazer, eu vou fazer. Aquilo que eu disse a Deus que eu faria, eu vou fazer. Eu vou cumprir os meus votos, eu vou cumprir a sua palavra, eu vou cumprir os seus mandamentos, eu vou estar firme e forte na sua presença, porque eu sei que Ele cuida de mim. Deus cuida de você, Deus cuida da tua família, Deus cuida da tua casa, Deus cuida do teu casamento, Deus cuida do teu trabalho. Descansa, confia que Ele vai fazer, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, glória ao nome de Jesus.